Eu estava aqui refletindo e eu percebi que algo que ninguém te conta quando você vai abrir a sua primeira empresa é que, por exemplo, às vezes você vai ter que focar mais nos ganhos subjetivos do que nos ganhos objetivos. Vou dar um exemplo para você entender. O ganho objetivo todo mundo já entende, faturamento, e o que você vai fazer com esse faturamento, lucro. Ah, tô botando tanto no bolso. Poxa, eu posso separar isso para minha pessoa física, que lindo, que maravilhoso. Vou comprar o carro que eu quero, a casa, isso e aquilo. Ou a pessoa jurídica, e olha, eu quero reinvestir tudo, eu quero, se eu tenho um espaço físico, dobrar, ter mais um espaço, eu quero abrir mais loja. Só que o que acontece? Quando a gente abre uma empresa, as pessoas, às vezes, eu acho que essa é a principal característica que faz com que um empreendedor iniciante acabe interrompendo sua jornada empreendedora por conta dos aspectos emocionais, é que ele não sabe analisar o ganho subjetivo, tá certo? E a palavra analisar até é estranho falar analisar ganho subjetivo, até porque analisar se refere geralmente a algo mais objetivo, né? Mas a gente tem que ter a capacidade de entender que a aprendizagem que tem dentro do processo é o maior ganho. Vou dar um exemplo. Eu comecei minha vida empreendedora, né, como autônomo, e todo autônomo não deixa de ser um empreendedor, ele pode não ter uma empresa, mas ele é um empreendedor. Então, comecei como autônomo, eu como personal, eu fui atendendo, né, pegando meus clientes ali, e basicamente eu falei, poxa, eu vou abrir uma empresa que não dependa da minha imagem pessoal, não dependa exatamente de mim. Eu preciso, quero contratar mão de obra de alguém, quero comprar a hora de trabalho de alguém para eu não estar tendo que vender a minha hora de trabalho diretamente. E o que que aconteceu? Na época, foi um pouquinho antes da pandemia, e eu pensei o seguinte, olha, eu vou tentar criar uma empresa que eu acho que ela dá até certo, tá certo? Apesar de não ter dado na época, mas eu pensei o seguinte, poxa, eu quero criar uma empresa que você consiga treinar em qualquer lugar, sem depender de um espaço físico. Por exemplo, você tem ali um aplicativo e você olha no aplicativo qual é a aula que está acontecendo mais próxima da sua casa, o treinamento mais próximo. Você pode ver, poxa, eu estou em Salvador, aqui perto tá tendo uma capoeira daqui a meia hora, posso ir lá. Tipo um Gympass, só que com espaço público. Poxa, tô vendo que tá tendo uma aula de funcional amanhã às 6 horas da manhã, vou botar meu nome aqui. Aí vai lá e já coloca, caso essa aula tenha uma quantidade limite de pessoas. Então, basicamente, minha ideia era desenvolver uma tecnologia que você conseguisse acessar treinamentos com mais facilidade. E eu pensei, poxa, a gente vai ter uma dificuldade semelhante a que provavelmente o Uber teve. Porque você precisa atrair os profissionais para dentro da plataforma, porque se tem cliente e não tem profissional, não tem aula. Mas se tem profissional e não tem cliente, não tem o porquê o profissional se manter lá dentro. Então, você acaba precisando, isso entra muito naquela ideia de startup, que você acaba precisando muito de um capital inicial muito grande para que você desenvolva a sua ideia, para que você, às vezes, dê esse dinheiro para o profissional, mesmo que ele não venha a ser, que não tenha clientes suficientes para ele ser recompensado. Então, provavelmente, no início, a Uber fazia isso, ela pagava muito mais do que ela paga hoje em uma corrida, ela ia criando estratégias. Ah, se você entrar para o cliente, você vai ganhar tanto de corrida de graça. Para o motorista, se você entrar, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Só que o que acontece? Na minha época, quando eu comecei a fazer isso, eu percebi essas barreiras, essas dificuldades. Mas eu falei, vamos lá, eu vou insistir, vou ver, né? Na época, eu falei, vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que, é que eu consigo fazer com o meu próprio capital. E eu fui, né, comecei a rodar um tráfegozinho, fui estudando ali, empreendedor, né, sozinho vai se virando. Por isso que eu digo que o ganho subjetivo é maravilhoso. Eu já tive que aprender ali a rodar campanhas, né, de tráfego pago no Instagram, no Google, mas principalmente no Instagram naquela época. E foi o que fez o diferencial. Comecei, obviamente, fui na praça, uma praça que tinha perto da minha casa, procurei umas senhoras que estavam lá caminhando ali e tal. Chamei, ó, quer fazer uma aula gratuita aqui hoje, que a gente vai começar não sei se era segunda, terça e quinta, vai estar tendo aula de 5h30 a 6h30 da manhã, alguma coisa assim.
E aí, venha fazer aula gratuita, depois você pode se converter em cliente, em aluno e tal. Chamei, apareceram ali umas 5, 6, 7, alguma coisa assim, aceitou, topou. Fui fazer logo o teste piloto, né, para ver se conseguia. Eu lembro que duas fecharam, duas entraram nesse mesmo dia. E daí em diante a gente começou a ter aula, né, só com elas duas. Aí depois chegou mais uma terceira pessoa e ficamos, né, gradativamente aí. Foi crescendo bem devagarinho, né? Primeiro mês, duas, três pessoas. Segundo mês terminou ali cinco, seis, alguma coisa assim. Aí no terceiro eu falei, eu vou lá, vou estudar tráfego, vou começar a rodar as campanhas. Fui lá, rodei as campanhas e em mais ou menos 2 a 3 meses eu consegui colocar cento e poucas pessoas, cento e poucas alunas ali. Se eu não me engano, a gente chegou a cadastrar 119 alunas. Foi um valor abaixo de 120, mas acima de 110. Eu acho que foi 119. E foi surreal a experiência, eu ganhei muito conhecimento. Só que o que acontece? Caindo no mesmo princípio que eu comentei anteriormente, de uma startup como uma Uber, que você precisa ali de um motorista e dos clientes, você precisa de botar dinheiro tanto para atrair o motorista como também para o cliente, até que ela consiga se pagar, você já tem uma quantidade que o motorista na plataforma consegue acessar clientes o tempo todo e faz sentido ele deixar de talvez trabalhar como taxista para rodar Uber, ou ele de fato parar o dia dele para ele sentar no carro e ligar o aplicativo porque vai ter corrida, porque se ele liga o aplicativo e não tem corrida, ele vai desistir, ele vai tentar fazer alguma outra coisa. Então, esbarrei nesse obstáculo, chegou um determinado momento, na época eu lembro que a gente acabou sendo roubado, na praça a gente tinha uma JBL, no caminho para a praça, o profissional que eu tinha contratado, era uma aula de dança que ia ter. Eu acabei convertendo a aula de funcional em aula de dança, porque as mulheres estavam mais interessadas em aula de dança e experiência do cliente, o foco do cliente. O cliente quer dança, então vamos de dança. Então, o professor levando o som acabou sendo roubado, infelizmente, um motoqueiro veio, e aí vai um dos primeiros obstáculos, né? Eu acho que se você não tem resiliência, e para ter resiliência você precisa estar emocionalmente com esperança de que você está indo na direção certa. Se você não sabe que está indo na direção certa, você se questiona logo, meu Deus, poxa, eu estou tentando, eu estou batalhando, eu acho que a JBL era uns R$ 2.300. Na época, eu tinha contratado programadores porque eu queria fazer isso, eu lembro que eu gastei R$ 7.000 com uma tecnologia estrangeira, se eu não me engano, uma empresa canadense que tinha uma tecnologia para ajudar os engenheiros, né? Engenheiros não, desculpa, os programadores, que não eram engenheiros, mas eles eram programadores, para ajudar eles no processo ali de construção da tecnologia, tudo, moral da história. Qual foi os dois grandes problemas na época? A gente teve esse incidente, né, de roubo, mas antes disso a gente não vinha nem recebendo os pagamentos dessas 119 pessoas direito, e as pessoas queriam pagar no Pix e no dinheiro, só que eu falava, não, eu estou construindo a tecnologia, o sistema de pagamento está lá para isso, vocês têm que pagar. Só que aí o pessoal cadastrava o cartão de crédito e dava problema. Todo mês dava um problema, todo mês eu falava com eles não está ajustando, próximo mês não vai acontecer isso, e dava problema, e dava problema, dava problema. Juntou tudo, moral da história, tive investimento nesse ano, juntando o pagamento do profissional, e o pagamento dos programadores, de toda essa tecnologia que estava por trás aí, acabou que a gente tem um investimento de mais ou menos R$ 44.000, foi 43 mil e alguma coisa. E aqui está a grande aprendizagem. Nesse processo eu aprendi a rodar campanhas de tráfego, eu aprendi a entender o que o público quer, tá? Entender o que o público quer, porque se ele quer aula de dança, não é aula de funcional, a aula de dança atrai mais, você tem que vender aquilo que de alguma maneira faz sentido para o seu cliente. Então, não que eu não pudesse vender aula de funcional, só que a aula de funcional aparentemente tinha uma demanda menor naquele momento ali. Isso pode mudar, é questão de time, pode mudar, mas tem que estar sensível a isso. E nessa jornada, eu lembro que quando eu comecei, eu já sabia que isso poderia rolar. Eu pensei o seguinte, olha, eu nunca empreendi na vida, não venho de uma família que o pessoal tem dinheiro, eu estou trabalhando como personal, estou ganhando mais do que meu pai e minha mãe ganhou a vida toda, na época eu ganhava uns 5, 6, 7 mil reais por mês aí, e para mim já era surreal, tinha acabado de começar a trabalhar como personal, mas como eu sempre fui uma pessoa que
dá muita atenção, estuda bastante, entendia o que estava fazendo, me relacionava bem com as pessoas. Automaticamente eu conseguia manter, tinha um bom LTV com o personal, não ficava sofrendo oscilações todo dia, perdendo, ganhando um cliente. Pelo contrário, eu conseguia manter. E para mim já era surreal o que eu estava vivendo, então eu sabia que eu não tinha nenhum ponto de apoio, de encontro, eu não conseguia conversar com ninguém, porque eu não tinha nenhum empreendedor que eu poderia falar. E nessa época eu falei, olha, eu sei do seguinte, na vida a gente aprende aquilo que a gente está mais exposto. Se eu ficar, vou dar um exemplo, que a gente tem uma empresa, a minha empresa hoje é mais 60, ela atende o público idoso. Se o público idoso, tá? Se uma pessoa idosa fica deitada ali após a aposentadoria, o corpo dela vai se adaptar, a mente dela vai se adaptar ao que mais ela faz. Se ela fica mais tempo deitada, ela vai começar a perder músculo, jogar músculo fora, ter dificuldade de locomoção, vai começar a jogar neurônio fora porque não está exercitando a memória, não está exercitando a socialização, a atividade de comunicação, de ter que pensar, refletir. Então, automaticamente, tudo se adapta ao que mais você faz. Então eu sabia que aquele dinheiro, aqueles 44 mil, inicialmente não sabia que seria esse valor. Eu lembro que eu andava de Celtinha 2002, um Celta 2002 prata. E qualquer pessoa na minha posição, e aqui eu sei que eu estou conversando com um público totalmente diferente, então vocês sabem exatamente o que eu estou falando, é um público empreendedor, mas qualquer outro jovem, na época eu tinha 23 anos, qualquer outro jovem pensaria em trocar de carro, uma casa, mas não, eu sabia que aquele valor era como se eu estivesse pagando uma mentoria, um curso para aprender, só que na prática. E ali eu ia estar no processo aprendendo e ao mesmo tempo não só aprendendo em termos de conhecimento, mas adaptando a minha mente e as minhas emoções, ou seja, adaptações psicocomportamentais, para que a minha vida gire em torno do empreendedorismo. Então tem toda essa adaptação que você passa. Então, a partir do momento que você está mais exposto, se você precisa contratar um contador para fazer tal coisa, você já começa a escutar certos assuntos que você não escutaria se eu estivesse comprando um ingresso de um jogo de futebol, porque meus amigos dessa idade, dessa geração só fazem isso, vai pro jogo beber cachaça, isso e aquilo. Não estou criticando, mas estou querendo dizer o seguinte, as experiências, eu sabia que eu não ia aprender o que eu precisava em um estádio de futebol torcendo para o time daqui da cidade, que aqui o pessoal torce pro Vitória e pro Bahia. Nada contra, mas eu sabia que, mesmo não sabendo exatamente a direção que eu tinha que percorrer dentro do empreendedorismo, eu sabia qual direção não deveria ir. E às vezes é melhor você saber o que você não sabe. Opa, corrigindo. Às vezes você só vai ter como informação o que você não sabe, ou o que você não quer, a direção que você não quer ir, que você sabe que você não deve ir. E isso é uma informação preciosa, ainda que às vezes você não tenha a clareza que eu tenho, por exemplo, hoje, na Mais 60, sei mais ou menos quais são os rumos que ela vai tomar nos próximos anos, ainda que eu erre, porque nunca vai se manter os planejamentos certinho. Você vai ter um planejamento e nunca vai acontecer exatamente como você pensa. Às vezes, e isso é bom, porque às vezes, por exemplo, a gente apostava no serviço presencial. Pra caramba, foi o que a gente sempre apresentou. A gente está para lançar agora um curso no canal da Mais 60 no YouTube, que tem se mostrado um, um canal absurdo, um canal de comunicação absurda, e isso pode se tornar, por exemplo, a principal receita da Mais 60 no ano de 2026. Se isso acontecer, a gente vai ter que entender e aprender novamente nesse processo, dar mais atenção para isso, começar a tentar criar um portfólio de produtos digitais, para que dessa forma comece a investir mais em se transformar uma empresa de mídia, começar a ter mais filmmaker, isso e aquilo, talvez acompanhando o dia todo, da Mais 60, me acompanhando e gravando vídeo, e eu vim, talvez, minha grande contribuição para a empresa do canal da Mais 60 talvez seja vir 7, 8, 9 horas da manhã para gravar o dia todo conteúdos que vão estar no canal. Talvez essa seja a minha função, levando em consideração que eu sou o produto no canal da Mais 60. Eu sou o representante da marca, mas ao mesmo tempo o produto. Deu para compreender? Então, estou dando aqui só um exemplo. Esses ganhos subjetivos, eles são importantes. E para quem não sabe para onde está indo, a direção que está indo, é este olhar atento que a gente precisa. Caso contrário, você vai perder a oportunidade de ter ali inúmeros ganhos. Inúmeros ganhos. Eu estou te falando isso ainda como empreendedor pequeno. Eu não tenho uma empresa
que fatura múltiplos milhões. Não, minha empresa nunca faturou 1 milhão por ano, pô. Até porque também é uma empresa recente, se for pensar que da transição, depois que eu fechei aquela empresa que eu comentei lá atrás, acabei pivotando, porque eu percebi que só daria certo se eu fosse buscar um investidor. Eu cheguei à conclusão, através dos estudos, que se eu buscasse um investidor, ele botasse ali 100, 200, 300, 400, 500 mil, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, para eu investir em um time de tecnologia forte e tal, as coisas aconteceriam. E eu acho que é uma ideia muito boa. Muito boa. Inclusive, talvez se você estiver usando outro lado e for usar essa ideia, me avisa, tá? Não vou cobrar absolutamente nada.